Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Venho agora nesse vídeo trazer para vocês a nossa continuação dos nossos aulões e agora eu vou trazer para vocês um sobre geometria plana. Nos últimos de geometria plana a gente trabalhou triângulos, né? Tudo aquilo que a gente precisava saber sobre os triângulos. Eu já tenho um aulão aí um pouquinho mais antigo sobre ângulos, aí depois vem os triângulos. Agora eu venho trazer para vocês os polígonos. O que a gente tem, né? A primeira coisa, a definição que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte: considerem num plano n pontos, que eu chamei aqui de A1 até a n, ordenados de modo que três pontos consecutivos, ou seja, por exemplo, A1, A2, A3, eles não podem ser colineares, isto é, eles não podem estar alinhados. Chama-se de polígono a figura, né, A1, A2, A3, AN, a figura formada pela reunião dos n segmentos consecutivos. E aí, no caso, pessoal, aqui só para a gente tomar cuidado, a ideia de polígono eu não posso cruzar esses segmentos, ou seja, né, os lados desse polígono a gente não pode cruzar. E aí, no caso, então, a gente teria, por exemplo, mais ou menos assim. Imagine que eu tenho um lado, né? Vou pegar aqui uma outra cor aqui um pouquinho mais forte, que essa aqui ficou fraquinha. Aqui eu tenho um lado, aí nós temos aqui um outro lado, nós temos aqui um outro lado, nós temos aqui um outro, e assim por diante até a gente chegar no último. Então, por exemplo, esse aqui seria o A1, esse aqui seria, por exemplo, um A2, esse aqui seria um A3, esse aqui seria um A4, esse aqui seria um A5, e aí vai lá, três pontinhos, esse aqui, por exemplo, seria o meu AN. Então, esses elementos aqui, quando eles estão reunidos, a gente tem um polígono. O que a gente vai precisar? O que vocês vão precisar saber sobre os polígonos? Eles têm divididos em duas classes, podemos assim dizer. Nós temos a galera dos polígonos convexos, que, por exemplo, vou desenhar um aqui, e um dos polígonos não convexos. Eu vou chamar aqui de não convexo, tá bom? Alguns lugares trazem côncavo, mas eu não gosto dessa definição, porque para mim concavidade, né, teria um, sei lá, eu não gosto dela. Mas aí então eu vou chamar de não convexo. A diferença, a nossa ideia de como que a gente justifica se um polígono é ou não convexo é o seguinte: quaisquer dois pontos que eu pegar no polígono convexo, o segmento vai estar sempre inteiramente contido, independente de onde a gente tem esses pontos. Já se eu pego num polígono não convexo, pode ter segmentos que estão totalmente contidos, mas se um deles estiver fora, vamos dizer assim, né, tem partes fora, a gente já tem um polígono o quê? Não convexo, tá bom? Então, a região poligonal é a região formada pelo meu polígono, em geral também a parte interna dele. No caso, outra coisa que é importante para você saber, se o meu polígono, né, esses caras aqui são os lados do meu polígono, tá bom? Então, são os lados. Esses carinhas aqui, que são os pontos de encontro do meu segmento, são o que a gente chama de vértice do meu polígono. E é interessante o seguinte: a quantidade de vértices é igual a n, o número de lados, né, é igual a n, o número de ângulos internos também é igual a n, o número de ângulos externos também é igual a n. Ou seja, se você pegar, por exemplo, um polígono com quatro lados, ele tem quatro vértices, ele tem quatro ângulos internos, ele tem quatro ângulos externos, e é isso que a gente tira a respeito em termos de quantidade de lados. Beleza? Então essa aqui é a nossa definição aqui um pouquinho mais formal ou informal, caso você queira, sobre os polígonos. Outra coisa importante, né, no caso que a gente tem um dos polígonos mais interessante em termos de nome, a gente tem o triângulo, que é um polígono de três lados. Nós temos aí depois o quadrado, né? No caso aqui, eu não sei por que eu escrevi quadrado, o correto aqui deveria escrever um quadrilátero, né? No caso, eu escrevi um quadrado e ele é um caso muito particular, tá bom? Então aqui troque quadrado por quadrilátero. Então, ao invés de ser um triângulo, é um quadrilátero. Ao invés de ser um quadrado, perdão, é um quadrilátero. Que é um polígono de quatro lados, aí depois eu tenho um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono, um eneágono, que é de 9, depois o decágono, que é de 10, um decágono, que é de 11, quem lembrava, cara? Eu nem lembrava desse cara aqui. Aí o dodecágono, que é de 12, o pentadecágono, que é o de 15, e o icoságono, que é o de 20 lados. Em geral, os que eles não nomeiam, né, o que eles nomeiam, melhor dizendo, é sempre o hexágono, considera um polígono hexagonal. Então, 6 lados, considera um polígono octogonal ou um icoságono. Caso contrário, para não ter confusão, ele fala: considere um polígono de 10 lados, considere um polígono de 20 lados. Eu acho que essa escrita aqui, ela é mais chique do que você ter que ficar decorando, tentar lembrar que, considere um polígono um dodecágono. Putz, dodecágono é 12,
10 é o quê? Como é que a gente faz para decorar, tá bom? Aqui no caso, né, a gente teria que dar uma olhada na morfologia aí dessas palavras, né, para a gente entender a origem dela, para você fazer a relação, né, deca está relacionado com 10, se você pegar deci, né, não é nem o deca, é o deci que está relacionado com 10, por exemplo, decímetro é o décimo do metro, então por isso que é deci, então o hex está relacionado com 6, né, então é por isso que tem alguns que se você pegar lá, por exemplo, unidades de medidas, a gente tem esses prefixos aqui, tá bom? Então é isso que a gente tem para poder lembrar. Beleza pura sem mistura. Bora lá falar mais um pouquinho aqui sobre os polígonos. Outra coisa que é importante dos polígonos, pessoal, é que a gente consegue classificar. Eu tenho um polígono equilátero. O que é um polígono equilátero? Quando ele tem todos os lados congruentes. Então, é lados congruentes. Por exemplo, um caso de polígono equilátero, você tem, por exemplo, o quadrado. Ele é um polígono que tem todos os lados congruentes. Eu posso pegar, por exemplo, ainda um losango, que seria um balãozinho aí, né? E aí basta você lembrar que o losango ele tem também todos os lados o quê? Congruentes. E aí se no caso, né, a gente vai fazer uma aula só sobre quadriláteros, né? Se no losango os ângulos forem de 90 graus, esse losango é um quadrado, mas nem todo quadrado nem todo losango é um quadrado, mas todo quadrado é um losango, tá bom? Então isso a gente tem. Beleza, pode acontecer de eu ter um polígono equiângulo, ou seja, nesse caso aqui a gente tem os ângulos iguais. O clássico para a gente lembrar é o retângulo, né? Ele não tem necessariamente os lados iguais, mas os 4 ângulos aqui são do que? De 90 graus. Então esse daqui é um polígono equiângulo. E aí, por fim, a gente pode ter, por exemplo, o polígono regular, onde o polígono regular necessariamente ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ele precisa ser equiângulo e equilátero. Então significa o seguinte, um polígono regular, ele é aquele polígono que possui todos os ângulos internos iguais e todos os ângulos e todos os lados também iguais. Então, por exemplo, se a gente pegar o triângulo, né? O triângulo que é regular, a gente chama ele de triângulo equilátero, tá certo? Mas ele também tem os 3 ângulos iguais, no caso, cada um mede 60 graus. E ele tem todos os lados iguais, que aí você pode dar um número que for conveniente em relação ao exercício, tá bom? Então é isso que a gente tem a respeito de um polígono regular. É quando ele tem os lados e os ângulos, todos eles congruentes. Então todos os ângulos são congruentes e todos os lados são congruentes. Nesse caso, por exemplo, o quadrado é um exemplo de um polígono regular. Aí qualquer outro que não seja o quadrado, ele tem que ter na frente a palavra regular. Então, por exemplo, considere um hexágono. Um hexágono ele pode ou não ser regular, então ele vai falar para você, considere um hexágono regular. O quadrado não precisa da nomenclatura regular, porque o quadrado, por definição, ele já tem todos os lados e todos os ângulos congruentes. Então, necessariamente, o quadrado é a figura que a gente pula o fato de escrever regular, assim como considere um triângulo equilátero. Já está implícito que ele é um polígono regular de 3 lados, tá bom? Aí todos os outros precisa colocar a palavrinha regular para dizer que ele é equiângulo e equilátero ao mesmo tempo, beleza? Então bora lá falar mais um pouquinho, só que agora a gente vai falar um pouco sobre o número de diagonais de um polígono. Primeira coisa, a gente tem aqui a definição, né? Definição de número de diagonais, ou melhor dizendo, a definição de diagonal. Chama-se diagonal de um polígono a todo segmento de reta cujas extremidades são vértices não consecutivos desse polígono. Ou seja, por exemplo, imagine que eu pegue aqui um pentágono, né? Então, vou pegar aqui um pentágono, ou seja, um polígono de 5 lados. O que a gente define como sendo a diagonal? Ele falou que é o segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos. Então, por exemplo, eu pego esse vértice aqui. Qualquer outro vértice sem ser esses dois, que são os consecutivos, ou seja, são aqueles que formam o lado, né, esse lado aqui com esse vértice, né, do meu pentágono. Então, por exemplo, eu poderia pegar este ponto ou este. Se eu traçar, eu tenho o que a gente chama de diagonal. Se eu traçar aqui, eu tenho o que a gente chama de diagonal. É interessante agora a gente saber contar o número de diagonais do nosso polígono. O que vai acontecer? Digamos que eu tenho um polígono de n lados. Então, vamos fazer aqui um desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí, sucessivamente 7, 8, 9, vamos embora, tá bom? Então, aqui eu vou colocar aqui uns 3 pontinhos. Só que isso aqui, pessoal, a gente vai deixar claro que a gente vai fazer isso para polígonos convexos.
tá bom? Então, essa definição que a gente tem é para polígonos convexos. Eu não nomeei lá para vocês, mas, por exemplo, esse aqui eu não escrevi, né? Mas esse aqui seria um polígono convexo, esse aqui seria o polígono não convexo, como eu disse para vocês. Então, esse cara aqui é o convexo, este daqui é o não convexo. O nosso estudo, em geral, é sempre feito em cima dos polígonos convexos, são os mais interessantes de se trabalhar. Esse caso aqui é muito particular, cada hora é um formato, então a gente vai trabalhar sempre com polígonos o quê? Convexos. Beleza. Então, no caso, vamos considerar um polígono convexo. Quantos vértices ele tem? A gente sabe que ele tem o quê? N vértices. Agora é interessante você imaginar o seguinte, por exemplo, eu posso ligar esse vértice aqui com quantos outros vértices? Vamos pensar, o que eu não poderia ligar? Eu não posso ligar com esse que está à esquerda dele, eu não posso ligar com esse que está à direita dele e eu não posso ligar nele mesmo. Então, ou seja, para cada vértice que eu pego, eu não posso conectar ele com 1, 2 e 3, mas eu posso conectar ele então com todos os outros quantos, né? N menos 3. Beleza? Então, assim, para o primeiro ponto eu tenho N possibilidades. Para o próximo ponto eu tenho quanto? N menos 3. Por quê? Eu não posso pegar esse, não posso pegar esse do lado e não posso pegar ele próprio. Então, a gente tem N menos 3. Beleza. Só que aí o que acontece? Se você, por exemplo, pega a diagonal AB, ela é a mesma coisa que a diagonal BA. Então, significa que a ordem não importa. Então, eu contaria duas vezes, então por isso que eu divido por 2. Então, esta fórmula aqui, ela é a fórmula que fornece o número de diagonais do nosso polígono, beleza? Então, quer saber quantas diagonais tem um polígono convexo? Basta lembrar dessa fórmula, n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, por exemplo, se eu pego um heptágono, que é um polígono com 7 lados, ó, determina o número de diagonais de um heptágono. Então, n é igual a quanto? É igual a 7. Então, pessoal, aqui é a aplicação de fórmula. Então, esse tipo de exercício aqui é aquele exercício que o professor explica a teoria e conta para você na hora, assim que ele explica. Então, isso aqui é 7 vezes quem? 7 menos 3. Isso tudo aqui dividido por quanto? Dividido por 2. Aqui é interessante você sempre pensar assim, né? Se esse aqui for ímpar, esse aqui necessariamente vai ser par. Se esse aqui for par, esse aqui vai ser sempre um ímpar. Então, por exemplo, aqui 7 vezes quanto? Então, 7 vezes 7 menos 3 é 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, aí 2 vezes 7 é igual a quanto? A 14. Então, o meu heptágono, ele tem o quê? 14 diagonais, beleza? Em geral, ninguém vai pedir para você desenhar as diagonais de um polígono, porque é extremamente desnecessário e inútil, então, no caso, a gente só vai aprender a contar quantas diagonais tem um polígono, beleza? Então, é isso que a gente tem para falar até agora. Então, o que eu falei? Consideremos um polígono, que é uma figura onde eu tenho segmentos consecutivos, esses segmentos são chamados de lados. Eu não posso, por exemplo, ter esse tipo de figura aqui, ó. Isso aqui para a gente não vai ser um polígono. Motivo disso tudo aqui, se você perceber, ó, já que ele cruzou, olha só, esses pontos estão alinhados. Isso fura, então, aquele fato de ele ter dito para nós que os pontos não podem ser colineares. A palavrinha aqui, colinear, significa na mesma linha. Então, eu não quero o meu polígono, meus pontos na mesma linha, 3 deles. Então, por isso que esse tipo de figura aqui, para a gente, não vai ser considerado um polígono. Eu posso pensar que ele é união de 2 polígonos, mas ele por si só não é. Beleza? Aí a gente tem duas classes de polígonos, nós temos os polígonos não convexos e nós temos os polígonos convexos. O que isso significa? Aquele polígono que tem um bico para dentro dele, podemos assim dizer, ele é um não convexo. Esse daqui é o polígono convexo. Interessante aqui que os polígonos convexos eu consigo calcular o número de diagonais deles a partir do quê? De uma fórmula. Então, por exemplo, aqui um pentágono ele tem 5 diagonais, tá bom? Então, nesse caso aqui a gente tem um polígono convexo. Fechou o rolê aqui? É isso que a gente tem. Bem, pessoal, o que eu fiz aqui? Aqui eu trouxe alguns polígonos, no caso aqui alguns polígonos regulares. Então, por exemplo, um triângulo, um quadrado, um pentágono regular, um hexágono regular, um heptágono regular, um octógono regular e aqui um decágono regular. Então, esse cara aqui tem 10 lados. O que eu quero trazer aqui para vocês? Todo polígono regular, pessoal, ele vai conseguir ter uma circunferência circunscrita, que é essas vermelhas que aparecem aqui. Então, ó, vamos dar um close aqui no pentágono, por exemplo.
Todo polígono regular, ele vai ter uma circunferência circunscrita e uma circunferência inscrita. Então, todo polígono regular, ele é inscritível e circunscritível, podemos assim dizer. Por exemplo, a gente vai ter então dois raios, o raio da circunferência inscrita, que é a galerinha que está aqui dentro, que eu vou chamar de R', e nós temos também o raio da circunferência circunscrita, que seria, do caso aqui, o maior, que seria o R'. Então, ou seja, se você pega o centro da circunferência e olha para o segmento que chega no lado, você tem o quê? Ou melhor, né? Se você pegar o centro do seu polígono e levar o segmento que vai até o lado do seu polígono, você tem o quê? O raio da circunferência inscrita. E lembrando que esse levar significa projetar, então seria chegando formando o ângulo de 90 graus. Porém, se você pega o centro do seu polígono e vai até o vértice dele, você cria o raio da circunferência, o quê? Circunscrita. Esse R aqui, a gente também chama ele de apótema do polígono. Então, o que é o apótema do polígono? Ele é o raio da circunferência inscrita. O ponto interessante que você vai conseguir fazer aqui, por exemplo, se caso aqui é o lado do nosso polígono, né? Se você perceber, isso aqui é o lado do polígono. E esse lado aqui, no caso, é x sobre 2, digamos que o polígono seja x. Então, você sempre vai construir um triângulo retângulo, onde o R ao quadrado, ele é igual a quem? Ao R ao quadrado, mais quem? X sobre 2 ao quadrado, onde x é o lado do seu polígono, tá bom? Então, essa relação aqui você vai ter em qualquer polígono, em qualquer polígono regular, tá bom? Outra coisa que é interessante de se saber é o seguinte, quando você considera, por exemplo, um quadrado, quantas diagonais tem um quadrado? 2. Se você pega aqui, por exemplo, o hexágono, ele tem o quê? Se você for fazer as continhas, o hexágono é 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, então ele tem 9 diagonais, o hexágono. O que é interessante de você saber? Quando você olhar para as diagonais do hexágono, o que você vai ter? Metade do número de lados, o hexágono tem 6 lados. A metade de 6 é 3, ou seja, 3 diagonais passam pelo centro. Só que isso vai acontecer só quando a gente tiver um polígono regular com a quantidade de lados sendo um número par. Então, de novo aqui, ó, quando nós temos um polígono regular, beleza? Onde o número de lados é um número par. A quantidade de diagonais que passam pelo centro vai ser sempre metade do número de lados. Então, por exemplo, digamos que o número de lados seja um 2n. 2n é o número de lados. Quantas diagonais passam pelo centro? N. Então, n é o número de diagonais que passam pelo quê? Pelo centro da circunferência, tanto faz aí a circunscrita ou a inscrita. Então, de novo, se eu tenho um polígono de 10 lados, então a quantidade de diagonais que passam pelo centro é igual a 5. Se eu tenho um polígono de 20 lados, a quantidade de diagonais que passa pelo centro é igual a 10. Se eu tenho um polígono de 1000 lados, a quantidade de diagonais que passa pelo centro é igual a quanto? A 500. Agora, se eu tenho um polígono com uma quantidade ímpar de diagonais, né, por exemplo, melhor dizendo, né, se eu tenho um polígono com a quantidade ímpar de lados, nenhuma diagonal passa pelo centro. Já foi questão do ITA, por exemplo, bem antiga, de determinar a probabilidade, né, de você sortear uma diagonal ao acaso e ela passar pelo centro da circunferência inscrita. Então, é uma questão legalzinha aí para se pensar. Então, o que a gente tem? Se a gente tem um polígono com... Por exemplo, aqui o heptágono a gente viu que tem 14 diagonais, já fizemos essa conta. Daria muito trabalho aqui desenhar todas as 14, mas a ideia é você perceber que nenhuma dessas diagonais aqui vão passar pelo centro do nosso heptágono, tá bom? Então é isso que a gente tem. Já que for par, a gente vai ter sempre a mesma coisa. Beleza? Então é isso que a gente tem de importante em relação aos polígonos. Você precisa saber do hexágono e você precisa saber do triângulo equilátero. São os dois importantes. O polígono, o hexágono, pessoal, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Se você perceber aqui essas diagonais que passam pelo centro aqui, cria 6 triângulos equiláteros. Então, para você saber informações sobre o hexágono, basta você saber informações sobre o triângulo equilátero. Aí é interessante que aí você consegue, por exemplo, descobrir que o R' nada mais é que o quê? A altura do triângulo equilátero, ou seja, lado raiz de 3 sobre 2. Você consegue, por exemplo, saber que o R' nada mais é que o lado do nosso quê?
do nosso hexágono, tá bom? Porque aqui é um triângulo equilátero, então essa medida é igual a essa, então essas informações a gente consegue saber a partir do hexágono, tá bom? O quadrado é o mais de boa que a gente tem, e aí conforme for aparecendo os exercícios a gente vai fazendo, beleza? Então é isso, pessoal, bora lá agora saber um pouquinho sobre os ângulos internos de um polígono convexo. Bom, o que a gente tem aqui, né? Vamos pensar na soma dos ângulos internos. Primeira coisa, vamos imaginar assim, eu tenho lá um polígono. Quantos lados ele tem? Não sei, eu só sei que ele é convexo. Então, pensa assim comigo. Então, eu não sei quantos lados ele tem, eu só sei que ele é convexo. Então, digamos que ele tenha N lados, como eu disse aí para vocês, N lados. Consequentemente, pessoal, ele vai ter o quê? N ângulos internos. O que eu quero saber? Quanto que vale a soma desses N ângulos internos. Uma maneira que eu sempre gosto de justificar é a seguinte. Eu posso, por exemplo, aqui pegar um ponto interno, que eu vou chamar aqui de P, e aí o que eu faço? Eu ligo esse ponto a todos os vértices do meu triângulo. Todos. Então, se, por exemplo, eu tenho um polígono com 10 lados, eu vou conseguir construir 10 triângulos. Se eu tenho um polígono com 100 lados, eu vou conseguir construir 100 triângulos. E é interessante porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, vamos pensar aqui que eu vou chamar de SI a soma dos ângulos internos do meu polígono. Ele vai ser igual a quanto? A 180 vezes quanto? Quantos lados ele tem? N, então é 180 vezes N. Porém, o que você tem que perceber? Que este ângulo aqui, ó, esse daqui, foi tudo contado. E esse não faz parte do meu polígono, né? Não faz parte dos meus ângulos internos. Então, eu preciso tirar ele. Ou seja, basta eu pegar essa relação e tirar 360 graus, que é a volta que a gente tem em relação a esse ponto P. Então, significa que a soma dos ângulos internos de um polígono, se você colocar o 180 em evidência, fica 180, que multiplica por quem? Por N menos 2. Então, essa é a fórmula que nos permite encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Outra coisa que é importante, né, por exemplo, que dá para se fazer, se você pega lá, por exemplo, um hexágono. Vou pegar aqui um hexágono. Se você escolhe um vértice como referência, você consegue formar 1, 2, 3 triângulos. E aí, no caso, então, por exemplo, a soma dos ângulos internos seria 180, no caso aqui, 1, 2, 3, 4 triângulos, perdão. Então, a soma dos ângulos internos vai ser o quê? 180 vezes 4. Então, significa que é o seguinte, eu sempre consigo formar 2 triângulos a menos com a quantidade. Observe que aqui tinha 6 lados, eu consegui formar 4 triângulos. Se eu pego, por exemplo, um quadrilátero, eu consigo formar 2 triângulos, ó, 4 lados, 2 triângulos. Se eu pego, por exemplo, um pentágono, 5 lados, 3 triângulos, ou seja, eu sempre consigo formar 2 triângulos a menos que o número de lados. Então, 180 cada triângulo, vezes, já que é 2 a menos, então vezes n menos 2. Então, duas maneiras de justificar que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual a 180 vezes n menos 2. Beleza? Então é isso que nós temos. Agora, pessoal, a gente pode, por exemplo, olhar para os ângulos externos de um polígono. Como é que a gente faz para a gente olhar para os ângulos externos? Mais uma vez, vou pensar aqui, eu vou imaginar um polígono que não necessariamente precisa ter uma quantidade que a gente conhece de lados, então aí por isso que eu coloco esses 3 pontinhos aqui, só para dizer que eu posso ter quantos lados forem necessários. Então, por exemplo, digamos aqui que eu tenha o A1, aqui o A2, aqui o A3, aí o A4, aí nós temos o A5, e assim por diante até chegar aonde? No AN, onde cada um deles é o ângulo interno. O que a gente pode pensar? Eu tenho aqui o ângulo externo, que eu vou chamar de, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar aqui, eu tenho o ângulo externo, tá bom? Então vamos aqui, ó, pegar aqui, vou pegar aqui e assim por diante. Então, esses caras aqui são os ângulos externos que a gente tem do nosso polígono convexo. O que eu vou fazer é o seguinte, esse aqui eu vou chamar de AE1, só para ficar, é ângulo externo 1, tá bom? Esse aqui seria, por exemplo, um AE2 e assim por diante. O que é interessante? Se você pegar esses caras aqui, quantos eu vou ter deles? N, e a soma deles é o quê? 180. Então, se você for ver aqui, se eu pegar então, pensa comigo, se você somar todos os ângulos internos e somar todos os ângulos externos, ó, somei todos os internos e somei todos os externos,
Cada parcelinha dessa vale 180 graus. Então, é como se eu pensasse, então, que isso aqui vai ser igual a 180 graus vezes quanto? Vezes n. Então, se eu somar todos os internos e somar todos os externos, eles juntos formam quanto? 180 vezes n, onde n é o número de lados. Só que aí, o que acontece? O SI é 180 vezes quem? N menos 2, mais o SE, que seria a soma dos ângulos externos. Isso aqui é igual a 180n. Aqui eu faço a distributiva, então vai ficar o quê? 180n menos 360 mais a soma dos ângulos externos, isso aqui é igual a 180n. Olha só que beleza, hein? Posso mandar esse cara embora, passo 360 para lá. Então significa que a soma dos ângulos externos de um polígono regular é sempre de 360 graus. Então qualquer polígono regular, ele possui a soma dos ângulos externos constante, ou seja, é fixa, não depende da quantidade de lados. Então um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e assim por diante, eu sempre vou ter a soma dos ângulos externos como sendo o quê? 360 graus. Uma coisa que é interessante de você saber, se nós tivermos um polígono regular, ou se preferir um polígono equiângulo, né, que é um caso particular do polígono regular, para a gente encontrar cada ângulo interno, basta a gente pegar o quê? Como eu olho para o total da soma, como todos são iguais, eu divido pela quantidade. Eu obtenho, então, um ângulo interno. Se eu quero saber o ângulo externo, basta eu pegar o quê? A soma dos de fora, ou seja, 360, e dividir por quanto? Dividir por n, que é o número de lados. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos pensar que a gente tem um hexágono, né? O hexágono regular. Digamos que eu tenho aqui um hexágono regular. Então, todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos também. O SI do hexágono é 180 vezes quem? N menos 2. Ou seja, 180 vezes 4. E 180 vezes 4 é igual a 720. Então, significa que a soma de todos esses 6 ângulos aqui é de 720 graus. Como o hexágono regular ele é um equiângulo, todas as medidas dos ângulos são iguais. Então, significa que cada ângulo interno de um hexágono ele será 720 dividido por 6, ou seja, 120 graus. Então, esse aqui é de 120 graus. É claro que se você tem que o interno é 120, o externo vai ser 60. Ah, Walter, não percebi. Então, é só fazer 360 dividido por 6, você vai chegar no 60, como sendo a resposta correta, no caso, para o hexágono. E isso aí se estende para qualquer figura, né? Qualquer um que você queira trabalhar. Os mais utilizados são hexágonos. O outro que a gente vai utilizar bastante como sendo um polígono regular é o pentágono. Esse aqui também utiliza bastante e se você precisar, é bom sempre já decorar que a soma dos ângulos dele é de 540 graus. Consequentemente, cada um vai ser de 108. 540 dividido por 5 dá 108 graus. O pentágono é um triângulo que é bastante... o pentágono é um triângulo, é boa, né? O pentágono é um polígono que é bastante utilizado, então é sempre bom você decorar algumas coisinhas. Claro que você ganha tempo em relação a isso, beleza? Então é isso que a gente tem. Aqui o que eu fiz, né? Trouxe dois exemplos bem legais, bem simples aqui, para a gente aplicar o que a gente viu de teoria até agora. Ele falou o seguinte, ó, determine a soma dos ângulos internos de um heptágono. Aquela hora eu tinha calculado o número de diagonais, né, que tinha dado 14, e no caso aqui agora eu quero o S7, né, o SI do meu heptágono. Então vai ser 180 vezes quem? 7 menos 2, ou seja, 180 vezes quanto? Vezes 5. 18 vezes 5, quanto que dá 18 vezes 5? Vai dar 90. Então, isso aqui vai dar um total de 900 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um heptágono é de 900 graus. E aí, no caso, né, para você saber o AI, por exemplo, você teria que fazer 900 dividido por 7. Como essa divisão aqui, o 7 é primo e não divide nenhuma parcela do 900, essa divisão aqui ela é uma dízima periódica, então a gente pode deixar aqui assim, por exemplo, tá bom? Então, esse seria o SI do heptágono, beleza? Só para encargo de consciência, é isso que a gente tem que fazer. Fechou o rolê aqui. Agora, pessoal, um outro exemplo bacana, ele fala o seguinte, cada um dos ângulos internos de um polígono regular mede 150 graus. Pergunta, qual é o número de diagonais do polígono? Então, vamos pensar o seguinte, ele falou assim, ó, pega um polígono regular, quantos lados eles têm? Não sei, chama de n, é o número de lados. Só que aí ele falou a informação que um ângulo interno é de 150 graus. Então o que você pode fazer? Você pode olhar para o externo.
o externo dele, 150 para 180 é igual a quanto? A 30 graus. Então, eu sei que o externo dele vale 30. Então, o que a gente sabe? Que a soma dos ângulos externos é sempre igual a quanto? A 360 graus. Então, se eu faço 360 dividido por n, que é o número de lados que eu não tenho, isso aqui deu quanto? Deu 30. Então, significa o seguinte, que o meu n vai ser igual a 360 dividido por quanto? Dividido por 30. Posso mandar o zero embora. 36 dividido por 3 é igual a 12, ou seja, n é igual a 12. Aqui nós temos um dodecágono. Beleza. Só que ele não quer o número de lados, ele quer o número de diagonais. Então é um exercício de conteira, né? Como diria a professora minha, é conteira aqui em Piracicaba. Então o que a gente tem aqui, ó? O número de diagonais, ela é o quê? N vezes n menos 3, tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 2. O meu n é 12, então você vai ter 12 vezes o quê? 12 menos 3, que é 9, tudo isso aqui dividido por 2. Eu, como não gosto de fazer conta, pelo menos eu tento na maioria das vezes, 12 dividido por 2 vai dar 6, então você vai ter 6 vezes 9, e 6 vezes 9 é igual a quanto? A 54. O que isso significa? Esse polígono, com as condições que o enunciado trouxe, possui 54 diagonais, que é a resposta desse nosso item. Beleza? Bora lá, mais um exemplo. Bom, pessoal, outro exemplo aqui de grande importância, né? Esse aqui é um exercício do ITA já antigo. Eu não me lembro se é de 98 ou se ele é de 2001, né? Eu fiz a caça lá, mas eu acabei me esquecendo. Mas é um exercício do ITA antigo e ele fala o seguinte: dois polígonos convexos têm um tem a mais que o outro, 6 lados e 39 diagonais. Então, vamos pensar aqui, ó, nós temos o polígono 1 e nós temos aqui o polígono 2. Então, assim, ó, dois polígonos convexos, um tem a mais que o outro, 6 lados e 39 diagonais. Então, vamos pensar assim, ó, se esse daqui tem n lados, esse daqui vai ter n mais 6, porque ele falou que tem 6 lados a mais. Se esse aqui tem d diagonais, esse vai ter o quê? D mais o quê? 39. Determine a soma total do número de vértices e do número de diagonais dos dois polígonos. Essa questão aqui era uma questão de múltipla escolha, eu tirei aqui a múltipla escolha dela só para a gente trabalhar com a parte teórica, né? Não para ficar imaginando qual alternativa a gente poderia escolher. Beleza, o que a gente vai fazer? O número de diagonais deste daqui, a gente pode calcular como sendo n vezes n menos 3, dividido por quanto? Dividido por 2. Esse é o número de diagonais deste polígono. O número de diagonais deste daqui, que seria d mais 39, por exemplo, eu posso olhar como sendo o quê? Ó, lembra lá? Número de diagonais, ele já me deu. Ele vai ser igual a quanto? Ao n, no caso, meu n é o n mais 6, vezes quem? N menos 3, formuleta, ó, diagonais, é n vezes n menos 3 dividido por quanto? Dividido por 2. Só que o meu n é o n mais 6. Então, a gente vai ter n mais 6 vezes n mais 6 menos 3, então n mais 6, então ó, n mais 6 menos 3 vai ficar n mais 3. Isso aqui dividido por quanto? Dividido por 2, é isso que a gente tem. Bom, agora o que a gente vai fazer? Eu preciso então comparar essas duas coisas. Basta eu pegar esse d e substituir aqui no lugar desse. Então como é que vai ficar aqui a nossa expressão? Vai ficar n vezes n menos 3 dividido por 2, mais 39, é igual a n mais 6 vezes n mais 3, tudo isso aqui dividido por 2. Para tirar esse 2 do denominador, basta eu pegar essa expressão toda e multiplicar por 2. Então, a gente vai ter o seguinte, n vezes n menos 3, mais o dobro de 39 é 78, né? Porque se fosse 40 daria 80, 80 tira 2 vai dar 78. Então, aqui mais 78, isso aqui é igual a n mais 6 vezes n mais quanto? N mais 3, beleza? Agora aqui, pessoal, o que a gente vai ter aqui, ó? Na hora que eu fizer a distributiva, a gente vai ter um n ao quadrado mais, aqui, né? N ao quadrado menos 3n, então n ao quadrado menos 3n, mais 78, igual. Aqui é um produto de Steven, né, que a gente fala, né? Ou seja, vai dar n ao quadrado, que seria o someproduto. N vezes n dá n ao quadrado. Aí a soma, 6 mais 3 vai dar 9, então mais 9n, mais 9n. E o produto 6 vezes 3 é 18, então mais o quê? Mais 18, beleza? Aí o que vai acontecer? Posso mandar o n quadrado embora, então a gente vai ter o seguinte,
é 78 menos 18, então 78 menos 18 é igual a 9n menos 3, mais 3n, vai ficar 12n. 78 menos 8 daria 70, menos 10 vai dar 60, então 60 é igual a 12n, então significa dizer que n é igual a 60 dividido por 12, ou seja, n é igual a 5. Então significa o seguinte, que esse polígono aqui ele possui 5 lados. E aí, consequentemente, ele possui quantas diagonais, né? Se você for fazer aqui a continha de diagonal, esse aqui é um pentágono. O pentágono é um polígono que tem a quantidade de lados igual à quantidade de diagonais. Então ficaria 5 vezes 5 menos 3 dá 2. Então 5 vezes 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então o pentágono aqui ele tem 5 diagonais também. Então nesse caso aqui, esse polígono vai ter 5 mais 6, 11 lados. E esse polígono aqui, ele vai ter quantas diagonais? 5 mais 39. E 5 mais 39 vai dar 44. Então, ele possui 44 diagonais. Aí ele fala, determine a soma do número total de vértices do número total de diagonais. Então, o que o exercício pede para a gente? A soma de quem? 11 mais 5. Por quê? Quantidade de vértices é igual a quantidade de lados. Então, 11 mais 5 mais 44 mais quem? O 5 aqui de novo. Então, o que a gente vai sobrar aqui? Ó? 5 mais 5 vai 10, 10 mais 44 vai dar 54, então isso aqui a gente tem 54 mais 11, e 54 mais 11 é igual a quanto? 65. E essa aqui finaliza sendo a nossa resposta, beleza? Bora lá fazer mais um exemplo. Outro exemplo aqui do ITA, também antigo, né? Ele fala o seguinte, considere as seguintes afirmativas. E aí, no caso, seria uma questão aqui que o professor aloprado de vocês aqui acabou não colocando as alternativas. Então, vamos construir essa questão aqui como sendo uma questão de verdadeiro ou falso, porque, em geral, ele vai perguntar esse tipo de afirmação e ele vai perguntar nas alternativas quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, aqui é esse tipo de problema. Ele fala o seguinte, ó. Existe apenas um polígono cujo número de diagonais coincide com o número de lados. Aí, esse daqui a gente praticamente acabou de contar a parada para vocês. Ó, ele está falando, ó, diagonais tem que ser igual ao quê? O número de lados. Como é que a gente calcula a diagonal? N vezes n menos 3 dividido por 2 é igual a n. Posso cancelar esse n porque ele é diferente de zero, então a gente vai ficar com o quê? N menos 3 dividido por 2 é igual a 1. Xuxa neles. Então vai ficar n menos 3 igual a 2. Então n é igual a quanto? N é igual a 5. Então confirma o que eu disse para vocês e afirma que o único polígono que tem um número de lados igual ao número de diagonais é o pentágono, tá bom? Então ele é o único polígono convexo que tem um número de lados igual ao número de diagonais. Então essa primeira afirmativa ela é verdadeira. 2. Não existe polígono cujo número de diagonais seja o quádruplo do número de lados. Então, ó, o número de diagonais, o quádruplo do número de lados. Quádruplo do número de lados. Bom, mesmo esqueminha. Diagonal é o quê? 180, né? Vai ficar n vezes n menos 3 dividido por 2 igual a quanto? Igual a 4n, né? Que fase aqui. Posso mandar o n embora. O que a gente vai ter aqui? Ó? 2 vezes 4 vai dar 8. Então, n menos 3 é igual a 8. Então, n é igual a quanto? N é igual a 11. Existe sim, basta pegar um eneágono. Esse cara aqui, ele possui o número de diagonais igual ao quádruplo do número de lados. Então, essa afirmativa aqui ela é falsa, porque ele disse que não existia, tá bom? E aí, para a gente finalizar, ele fala, se a razão entre o número de diagonais e o de lados de um polígono é um número natural, então o número de lados do polígono necessariamente é um número ímpar. Então, ó, se a razão entre o número de diagonais e o número de lados de um polígono é igual a um número natural, então necessariamente o número de lados então o número de lados do polígono é ímpar. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Se eu pegar aqui o D, como que a gente calcula o D? Ele é n vezes n menos 3 dividido por 2, e isso aqui, por sua vez, ele quer que a gente divida por n. O que a gente pode fazer? Eu posso cancelar esses dois. O que sobra para mim aqui? N menos 3 dividido por 2. Aí, eu quero que isso daqui seja um número natural.
Ou seja, para ser um número natural, essa divisão tem que ser exata. Então, se essa divisão tem que ser exata, significa que aqui em cima tem que ser par. Se aqui em cima tem que ser par, o que a gente tem que ter? Se eu pego aqui, por exemplo, um número ímpar, a soma de dois números ímpares dá um número par. A subtração de dois números ímpares também dá um número par. Só que aí se eu pego, por exemplo, um número par subtraído com um número ímpar, isso daqui dá sempre um número ímpar. Então, necessariamente aqui, então, o meu n ele tem que ser um número ímpar. Pegou aí? Porque se o meu número é ímpar, então pensa assim, ele é da forma o quê? 2k mais 1. Aí eu tenho aqui esse menos 3, isso aqui dividido por 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 2k menos 2 dividido por 2, isso daqui é igual a k menos 1, ou seja, eu não eliminei a minha fração. Então, ele é um número natural. É claro, então, se eu pegar, por exemplo, um número par, eu não consigo fazer esse esquema de dividir por 2, consequentemente, nós não temos um polígono com a quantidade ímpar de lados. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá fazer mais um exercício. Vamos lá trazer aqui um exercício da Unifesp, né, de 2008, um exercício antigo, mas um exercício bacaninha. Ele fala, a soma de n-1 ângulos internos de um polígono convexo de n lados é de 1900 graus. Pergunta, quanto que mede o outro ângulo? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá meu polígono que eu não sei a quantidade de lados, porque ele disse que é igual a n, e aí ele falou o seguinte, né? Digamos aqui, nosso esquema dos três pontinhos. Vamos deixar em destaque esse cara aqui que eu não sei, que é justamente o que o exercício está pedindo para mim. Vamos chamar ele de x. Então ele falou o seguinte, ó, pega todos os outros e soma, o resultado vai dar o quê? 1900 graus. Então vem comigo aqui. Se eu pegar então o meu x e somar com esses todos os outros que sobram, ou seja, com esses 1900 graus, o que isso daqui dá? Dá o SI, que é o quê? 180 vezes quem? Vezes n menos 2. Beleza, então a gente vai ter aqui x mais 1900 igual 180 vezes n vai dar 180n. E aqui 180 vezes 2 vai dar menos 300 e quanto? Menos 360. Tá bom? Por quê? O que eu fiz? Eu olhei para um ângulo mais todos os outros, ou seja, eu olhei para a soma dos ângulos internos. Só que a gente tem uma fórmula, a soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. Então, nós temos o quê? Essa expressão. Beleza, então aqui o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, x mais, se eu pegar 1900 e somar com 360, ou seja, traz para cá, 1900 vem para cá. Isso aqui dá 2.260. Então, x mais 2.260, isso daqui é igual a quanto? A 180n. Bom, aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que pensar? Observe que eu tenho uma equação com duas incógnitas. O que a gente tem que lembrar é que esse meu x, necessariamente, ele tem que ser um número menor que 180 graus, porque se ele fosse maior que 180 graus, a gente não teria um polígono convexo. Pensa comigo, né? É aquela ideia, né? Eu teria um ângulo maior que 90, como se eu tivesse o meu bico para dentro. Então, ele não pode ser maior que 180. Então, o que a gente pode pensar aqui? Eu posso, por exemplo, ver o seguinte, pensar... Se eu pego aqui, ó, 180 vezes 10, se o meu n fosse 10, n igual a 10, o que vai acontecer? O meu x mais 2.260 seria igual a quanto? A 1.800. Então, se você perceber isso aqui, não vai ficar bom, porque isso aqui vai dar negativo. Então, o meu n não pode ser 10. Então, n necessariamente tem que ser maior que 10. E aí, então, eu posso, por exemplo, pegar n igual a 11, n igual a 12, n igual a 13, n igual a 14, e aí, assim por diante. Então, n igual a 10 não dá. Porque isso aqui vai dar negativo. Se você pegar x igual n igual a 11, então o que vai acontecer? N igual a 11. N igual a 11 vai ficar o quê? X mais 2.260 igual a 180 vezes 11. Uma maneira de você já saber direto qual que seria o n que você pode pegar, você poderia pensar, x tem que ser menor que 180, beleza, mas quem que é x? X é 180n, 180n menos 2.260. Isso tem que ser menor que 180. Então, se a gente tem 180n menor que 180,
mais 2.260. Então, 180n tem que ser menor que quanto? 180 mais 2.260, isso aqui dá 2.440. Então, significa que o meu n tem que ser menor que 2.440 dividido por quanto? Dividido por 180. Tá bom? Isso aqui é só para a gente estimar de modo mais rápido, não ficar indo um por um, mas não teria problema se você ir tentando aqui. Então, aí a gente teria o quê? 244 dividido por 18, isso daqui dá aproximadamente 13,5. O que isso significa? Eu posso pegar o n menor que 13,5, então meu n teria que ser igual a 13. Então, se eu pego, por exemplo, n igual a 13, o que vai acontecer? O meu x mais 2.260, ele tem que ser igual a 180 vezes quanto? Vezes 13. Então, aqui vai ficar x igual 180 vezes 13 dá 2.340 menos 2.260. Nesse caso, a gente chega que x é igual a quanto? X é igual a 80. E aí, a gente finaliza aqui o nosso exercício, sendo a alternativa correta a alternativa D. Se você pegar x igual a 12, você vai ver que já vai furar das condições, você vai chegar que o meu n é um número, no caso o meu x seria negativo. Então, no caso aqui, o que funciona para a gente é n igual a 13, e n igual a 13 a gente chega em D igual, ou seja, a alternativa D que igual a 80 graus. Beleza? Bora lá para o próximo exercício. Bem, pessoal, aqui mais um exercício do ITA de 95, ele fala: o comprimento da diagonal de um pentágono regular de lado medido 1 unidade é igual à raiz positiva de qual equação? Então, aqui nós temos um pentágono de lado 1 unidade, que é o que ele disse no enunciado para a gente. Então, aqui tem lado 1, e ele precisa que você determine uma expressão que forneça o valor da diagonal. Vamos chamar então o valor da diagonal de x, porque aqui aparece nas alternativas em função de x, então a diagonal é um x, que é a solução desta equação. Então vamos pensar o seguinte: toda essa medida aqui eu vou chamar de x. Então, toda essa medida aqui eu vou chamar de x. O que a gente sabe do pentágono? Lembra que eu comentei com vocês que é importante você já lembrar? O ângulo interno de um pentágono se você pegar a soma dos ângulos internos, isso aqui é igual a 540. Se você pegar 540 dividido por 5, isso aqui dá 108. Então, 108 graus. 108 para 180 é 72. Então, cada ângulo desse aqui é de quantos graus? De 32 graus. 36 graus, perdão. Então, esse aqui é um ângulo de 36, esse aqui é um ângulo de 36. Beleza. E aí, o que é interessante aqui a gente perceber, né? Que, como esse é um ângulo de 36, esse aqui também será um ângulo de 36 graus. E aí, esse ângulo aqui é de 36 graus. Bom, se esse aqui é um ângulo de 36 graus, né, pelo mesmo argumento que a gente tem aqui, ó, esse triângulo isósceles, então esse cara aqui vale 72 graus. Se esse cara vale 72 graus, esse aqui também vai valer 72 graus. Então, o que vai acontecer? A gente tem que essa medida aqui, ela está nesse lado. Então, isso aqui também vale 1. Então, o que acontece? Se x é o valor da diagonal, esse pedacinho aqui ele vai valer o quê? 1 menos x. 1 menos x. Tudo bem? Então, de novo aqui, né? Então, eu peguei a soma dos ângulos internos, que dá 540, dividi por 4 e dá 108. Beleza, eu achei cada um deles. Aí eu sei que esse ângulo é igual a esse, que 108 daria para 180, 72, então cada um desses vale 36. Ok, aí o que eu fiz então? Esse aqui vale 36, esse aqui vale 36, pelo mesmo argumento, né, eu só mudei, vamos dizer assim, o triângulo isósceles, aqui vai valer 36 também. 36 para 108 é 72. Então, nós temos aqui 72, 36, esse aqui só pode ser 72, porque é o quanto falta para 180. Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu criei aqui dentro um triângulo isósceles. Então, se essa medida é 1, porque está no enunciado que o pentágono é unitário, esse aqui vai valer 1 também. Bom, se esses dois são 1, o que eu fiz? Se a minha diagonal mede x, esse pedacinho aqui nada mais é do que o x menos 1. X menos 1 mesmo, tá bom? Eu tinha comentado x menos 1, aí eu achei que era aqui, porque tudo isso daqui vale x, se eu tenho um pedaço, então aqui vai valer o quê? X menos 1. E qual que vai ser a estratégia do exercício? Agora a gente perceber uma semelhança de triângulos desse pequenininho aqui com o triângulo grandão, porque ambos os triângulos são isósceles de ângulos internos igual a 36. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A base do menor, que é 1, está para a base do maior, que é a diagonal, que eu chamei aqui de x. Então,
a base do menor está para a diagonal, que é a base desse triângulo isósceles maior, x, assim como um lado do menor, que é x menos 1, está para o lado do maior, que é igual a 1. Agora é só multiplicar em cruz. Então, a gente vai ter x vezes x menos 1 igual a 1. Então, a gente tem x vezes x vai ficar x ao quadrado menos x igual a 1. Então, x ao quadrado menos x menos 1 é igual a 0. Então, significa que para você encontrar a diagonal de um pentágono, basta você resolver esta equação aqui. E essa equação corresponde à alternativa E. Beleza? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Esse foi o nosso aulão. Para você melhorar aqui em termos de quantidade de exercícios, deixo para vocês aí a sugestão de vocês assistirem a maratona que eu liberei ontem para vocês, que foi uma maratona sobre polígonos. E é interessante que eu gosto de colocar sempre a aula depois, para vocês perceberem como, às vezes, os exercícios que antes não fazia sentido, agora vai começar a fazer. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e a gente se encontra aí na próxima aula. Tchau!